Escolhi uma profissão que me permitisse desenhar e pagar minhas contas. Alguma coisa que eu pudesse aprender e botar em prática rapidamente enquanto eu fazia ali a minha transição de carreira. Algumas pessoas não sabem, mas eu sou formada em Física. Me formei aos 21 anos pela UFBA, nossa querida Universidade Federal da Bahia. Aos 25 anos eu fazia o doutorado em Astrofísica no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Nessa idade eu também dava aula de Física para turmas de engenharia numa universidade privada da cidade. E foi nessa época, 25 anos, ganhando bem, gastando pouco, que eu resolvi realizar um sonho antigo. Me matriculei pela primeira vez nas aulas de balé. Nessa época era nerd, muito nerd, toda encaixadinha assim, ó, na exatidão cartesiana de um universo particular, muito particular, muito euclidiano e muito platônico. Tudo que dizia respeito às artes clássicas, tudo que remetia à busca pela perfeição, fazia sentido para mim. Eu entrei na física porque eu queria entender por dentro dos átomos e por fora das galáxias como funcionava o mundo. A narrativa lógica, a causalidade eram muito importantes para mim. Pra vocês terem ideia, para mim, o auge da expressão artística no visual era o hiperrealismo. E tudo que dizia respeito à arte contemporânea, eu dava aquela torcida no nariz. Ai, meu Deus. Eu tinha 25 anos e fazia balé. Tailine Ávila, minha primeira professora, se tornou uma grande amiga, um grande amor. E eu me interessei em conhecer mais sobre suas paixões. Certa feita, ela me convidou a assistir uma apresentação de dança contemporânea. Chegamos 5 minutos atrasadas. Entramos no teatro. As cadeiras estavam vazias. E os dançarinos já estavam em cena. Não tinha ninguém na plateia e os artistas já faziam seu trabalho. Foi o primeiro impacto. Sentamos silenciosamente bem pertinho do palco. Uma bailarina e um bailarino se contorciam numa simbiose crua. Eram movimentos viscerais e os dois corpos formavam figuras abstratas belíssimas. Havia uma terceira figura. Era uma bailarina atriz. E ela representava uma personagem debochada e muito grotesca. Ela usava uma máscara que parecia ser feita de espuma. E ela contorcia essa máscara e aquela coisa horrorosa ficava cada vez mais bonita. Ela se movia de forma escrachada, ela berrava.
Ela invadia o espaço dos outros dois bailarinos. Aí eu tínhamos os olhos e as bocas arregalados, observando a evolução daquele espetáculo que ia ficando cada vez mais abstrato, bizarro e bonito. Aplaudimos boquiabertas. Ao final, e dali em diante eu nunca mais fui nem parecida com a moça que entrou atrasada naquele teatro. Algo em mim se rompeu. Uma estrutura ruiu. Algo que já vinha rachando fazia um tempo. E acho que uma evidência dessa rachadura que vinha se formando foi ter entrado no balé aos 25 anos. Porque o meu corpo jovem, de 25 anos, não era jovem o suficiente para se encaixar na perfeição dolorosa idolatrada pelo balé. A garota que perseguia a perfeição e queria entender a existência através dos átomos e das galáxias e queria colocar cada elemento da existência num gráfico, jamais se colocaria numa posição em que ela não pudesse ser exata. E foi assistindo esse espetáculo Albedo. Procurem saber, tem no YouTube. Foi assistindo Albedo que eu senti pela primeira vez a arte não precisa me dar uma explicação de narrativa lógica e linear. Não é o papel dela. E eu amei isso que eu senti. Eu amei profundamente a beleza do rosto, a ternura do bizarro me atraiu e eu me identifiquei. Um espaço se abriu dentro de mim. Bem aqui. Maravilhoso. E assustador. Coincidentemente ou não, foi nessa época que eu entrei pela primeira vez numa depressão profunda.
conhecer pessoas incríveis. Eu conheci Julie, querida demais. Julie e eu fundamos um ritual. Ela faz uma tatuagem comigo todos os anos para comemorar o aniversário dela. No ano passado, em março, fizemos o nosso ritual. Ela, olhando os desenhos na parede do meu estúdio, falou: Lila, tu já expôs? Eu disse: Ju, já. Pequenas exposições em restaurante. Uma vez eu expus na Assembleia de São José dos Campos. E ela me falou: por que você não expõe no meu blog? Eu fiquei animadíssima com a possibilidade, me alegrei, me entusiasmei muito, e me preocupei e hesitei. Será que eu teria algo de relevante para trazer aos olhos das pessoas? Será que meu trabalho fazia sentido fora da tatuagem? Conversei com minha amiga Helena, artista magnífica, e a Helena me perguntou: o que você quer falar? Sobre o que você quer dizer na sua exposição? Essa pergunta martelou na minha cabeça, martelou por dias. Minha cabeça pulsando, a traqueia estranhando o ar. O coração e os pulmões em descompasso com os nervos. Eu senti o sangue circulando nas minhas veias e meus pulsos formigavam. Era um domingo. No dia anterior, eu tinha selecionado alguns desenhos de nanquim que eu achava que seria legal expor. Mas eu olhava para eles e pensava: o que conecta esses desenhos? Eu deitei na minha cama nesse domingo, sem muita força vital. Na verdade, bem ao contrário, eu estava deprimida. Maria Filipa, minha gata, estava deitada no centro da cama, meio-dia, sem nenhuma culpa. Eu me aconcheguei perto dela e ela encostou a cabecinha na minha perna. O focinho tremendo de espasmos de sono. E aí eu soube e eu precisava escrever. Levantei. Maria Filipa reclamou. E eu vou ler pra vocês o que eu escrevi. Eu quero falar desse coração latejante que me acompanha há anos. Um buraco na superfície perfeitamente polida, por onde o vento gelado de invernos antigos costumava passar. Olhando o focinho adormecido da minha gata, não tive dúvidas. Preciso falar do agora. E esse agora é um pulsar inconstante em sua forma de se apresentar, mas fielmente presente em meu peito, desde nem sei mais quando. Uma presença viscosa que por vezes estende seus dedos longos até o meu ventre e até minha garganta. Uma sensação de contínua queda, como se fosse uma queda infinita, sem impacto.
a falta, preenchida por agonia, angústia, queimação, fulgor congelado, me toma muito da minha rotina. Eu me sinto parte dela. E esse vácuo no peito me tirou de lugares em que eu me enfiei. Meu corpo deu o seu jeito de avisar o que minha racionalidade não podia ver. A falta foi importante. Importante demais. Eu poderia falar tanto sobre ela. Posso? Falarei. Até desgastar toda a água que jorra pelo buraco aberto. Devo falar sobre ela, quero falar. Não poder deixar ela partir. Não é mais tempo de morada vazia no centro do peito.
feliz com a presença de todos vocês. Quero agradecer e pedir uma salva de palmas para os meus amigos, artistas fantásticos. Ângela Veloso, Jorge Solovera, quero agradecer ao Teatro Gamboa por me receber tão carinhosamente, calorosamente. Muito obrigada a toda a equipe. Agradecer ao apoio de amigos. Linda, perfeita. Júlia, cadê a Júlia? Júlia chegou? Ju, perfeita, te amo. Minha família linda que conseguiu chegar. Atravessou a cidade. Todos os meus amigos, gente, muito obrigada. Lila Deva, curadora maravilhosa dessa exposição. Uma salva de palmas para essa artista fantástica. Procurem saber. Lila Deva, senhoras e senhores. Ingrid, perfeita, produzindo comigo também essa exposição. Tarcísio Santos, que deu uma super força hoje também pra gente aqui. Ainda me trouxe champanhe e flores muito... Perfeito. Muito obrigada, gente. É isso. Palmas merecidas. Muito boa noite, pessoal. Eu sou Ícaro, sou produtor aqui do Gamboa. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. É muito importante pra gente ter nossa plateia ocupada, tá? E, gente, olha só. Aqui no Gamboa, a gente tem uma tradição muito legal, que eu acho que vai casar muito bem com esse evento de hoje, que a gente chama de Papo Gamboa. O nome já tá dizendo, né? Papo Gamboa, gente, é um tempinho que a gente separa aqui depois dos nossos espetáculos para aproximar um pouco mais a plateia dos nossos artistas, né? Aquele tempo que a plateia pode se sentir livre para fazer uma perguntinha para nossa artista, para perguntar sobre a exposição, sobre as inspirações dela, sobre a performance. É o tempo livre do pessoal se conectar um pouco mais com o que acabou de ver, tá bom? Trocar uma ideia, uma perguntinha, uma dúvida, um comentário. É o tempo livre mesmo de vocês, tá bom? Será que já tem alguém que gostaria de fazer alguma intervenção sobre algo que viu na exposição, sobre a performance? Se não tiver, eu faço uma primeira perguntinha pra gente dar largada. O que vocês acham? Acho que eu vou fazer então a primeira perguntinha, tá? Lila, pra gente dar largada mesmo, né? Despertar um pouco mais a curiosidade do pessoal. Queria que você comentasse um pouco sobre a visão geral dessa exposição que você trouxe aqui pro Gamboa dessa vez. Como é que foi esse processo de curadoria da sua arte? Como é que você escolheu as obras? Como foi que você imaginou essa montagem aqui pra gente? Pode ser? Legal. E, cara, o que acontece, né? Como eu conto um pouquinho na performance, eu acabei percebendo que muito do que eu produzia tinha a ver com o meu estado psicológico, né? Naturalmente. E eu percebi, né, nesses trabalhos, tem trabalhos antigos de 2019 até 2025, né? E também tem poemas, né, que acompanham algumas das obras. E tudo isso fala muito sobre esse entendimento de ser uma pessoa que tem sensações dolorosas. Eu lido com questões de saúde mental há muitos anos já. E como eu entendi que essas questões de saúde mental, esses sentimentos que não são solares, não são exatamente negativos. Eles fazem parte dos processos, né? Eles acompanham, não é algo que eu preciso destruir, isolar. É algo que eu preciso acolher e interpretar, né? Em alguns momentos da minha vida eu senti que as sensações de angústia trazidas pelos sintomas da depressão, da ansiedade, tem muito a ver com o corpo avisando que o inconsciente está tentando se mexer. Isso é uma coisa boa.
embora não seja bom sentir angústia, né? Mas são sensações transitórias que, assim como a felicidade, né, explosões de alegria e deslumbramento também são transitórias e também tem uma função nas nossas escolhas e nas nossas trajetórias, né? É isso. Microfone livre para nossa plateia. Será que alguém gostaria de fazer uma intervenção, uma perguntinha, um comentário? Acho que a maioria de vocês viu também, né, a exposição, então qualquer comentário aqui é válido, tá? Fique à vontade. Eu não vi a exposição ainda, mas quero ver. Queria saber que lugar ocupa a física hoje nessa história, né? E depois eu quero também aquele vídeo que te marcou. Quero saber qual é. A física ocupa um lugar de passagem. Qual é o seu nome? Icleia. Muito feliz, Icleia, por você estar aqui. Espero que você tenha aproveitado a performance e aproveite a exposição também. A física teve sua importância, né? Ela fez sentido durante um tempo para mim e começou a não fazer mais. Eu ainda insisti um pouquinho, né? Porque jogar 10 anos de estudo assim e começar uma outra vida, uma outra carreira, uma outra coisa é um pouco doloroso, mas eu acho que a física me deu ferramentas importantíssimas também, sabe? As pessoas às vezes não fazem essa relação, mas para você ser cientista, você precisa ser muito criativo. A criatividade na ciência é fundamental, a curiosidade, né? A necessidade de conhecer, assim como na arte, né? São coisas que andam muito juntas, a ciência e a arte. Embora o ambiente acadêmico, a forma como a ciência é feita, não me atraia mais. Eu acho que é isso. Mas a física não é linda, então acho que é belíssima, belíssima. Sim, mas mais do que a física, a natureza é belíssima. E Albedo. Albedo é o nome do espetáculo. Albedo. Da companhia de dança Siameses. Hoje eu acho que eles têm outro nome. Enfim. Mas colocando no YouTube, Albedo, companhia Siameses, você encontra. Vale a pena demais assistir. É incrível esse espetáculo. Mesmo pelo YouTube, é sensacional. Legal. Caminho bonito você fez até chegar na arte. Isso é muito bonito. Mais alguém? Ali? Pode ser sem microfone depois? Tá bom. Oi, Lilinha. Oi, maninha. Então, meu bem, acompanhei um pouco essa sua dúvida sobre o que expor, né? O que você queria dizer. E quando eu li o título, eu não li em momento nenhum como uma afirmativa. E eu queria fazer essa pergunta: o que há no abismo? Minha mãe, né, de quem eu herdei boa parte das minhas capacidades intelectuais, sempre trazendo questões provocativas. Inclusive artista também, né? Embora tenha encontrado outros caminhos profissionais, de uma sensibilidade artística fantástica. Mãe, devo tanto a esta mulher. Uma salva de palmas para minha mãe, por favor. Muito obrigada, gente. O que há no abismo? Eu vou responder da seguinte maneira. A sensação que eu tenho quando eu encaro o meu abismo é uma sensação de queda infinita.
Então eu provavelmente jamais saberei, porque não haverá esse impacto. Mas no caminho do abismo, não lá no final dele, porque não vamos chegar, eu acredito, existem muitas coisas, né? Eu não falei, né? Acho que no texto curatorial, ou no meu texto lá em cima, sobre a exposição, eu falo um pouco sobre de onde surgiu esse título, né? Foi uma série de desenhos tatuáveis que eu fiz e que eu chamei de O que há no abismo. Eu desenhei séries, assim, de forma bem livre, sem pensar em nada. E surgiram muitas formas muito engraçadinhas e esquisitas e bizarras. Eu tenho um deles tatuado que eu mesma tatuei em mim, que é esse coelhinho do abismo aqui. E esses monstrinhos que habitam o caminho do abismo são seres complexos. Não são bons, não são ruins. Eles só existem e despertam sensações múltiplas. E eu acho que é isso que a gente encontra no caminho do abismo, mas sensações múltiplas, estranhezas, bizarrices, belezas, maravilhas, tristezas. Mas o final dele a gente não vai estar vendo, não. É isso. Aqui sim? Pode ir. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta. Eu acho que eu queria reforçar a admiração que eu tenho por você enquanto multiartista e dizer que fez muito sentido você fazer a abertura da exposição com uma performance, fazendo parte dessa performance, trazendo todas as expressões, ou boa parte delas, né? Porque a gente nunca sabe quais são exatamente as expressões artísticas, né? Mas especialmente de como você lida, porque tudo está muito... Quando você disse que ficou na dúvida sobre o que conectava cada imagem da sua exposição uma a outra, você mesma responde quando você diz que interpreta e extravasa o que você identifica como sentimento pessoal diante das coisas que você sabe que possui, né, na sua mente, nas suas emoções, em arte. E isso para mim já é o fio condutor de tudo que você faz, não só os desenhos, né, que transforma também em tatuagens, mas a expressão corporal, o cantar, a sua vida, né, a sua vida como você se expressa enquanto artista. Parabéns pelo seu trabalho, você é muito lindo. Obrigada, Juju! Juliana, gente, que foi quem me deu a ideia de expor aqui e abrir os caminhos para eu trazer esse trabalho para o Gamboa. Obrigada. Que massa. Obrigado pela indicação, viu? A exposição tá linda, inclusive. Temos tempo ainda, né, gente, para mais uma intervenção, se alguém gostar. Ali? É mais uma partilha, assim, a curiosidade. Eu não sei se você sabe que albedo, na alquimia, é a segunda fase, né? A alquimia tem 3 fases. Nigredo, que digamos assim seria esse período depressivo, esse período... Jung fala muito disso, né? Esse período triste. E o albedo é quando a luz começa a entrar, a gente associa a cor vermelha, é quando as coisas começam a se abrir. E o último estágio é o rubedo, que é quando a gente, digamos assim, se ilumina, né? E eu achei muito bonito que a sua depressão começou no albedo do palco. E imagino que você esteja amarrando alguma coisa no seu próprio albedo, aqui, né? Achei um ciclo bonito e senti de partilhar. É isso. Uau! Uau, Bárbara. Lindo, lindo. Bárbara.
Mais alguém gostaria? Ó, aqui as últimas duas, então. Depois você, pode ser? Não, é um processo engraçado, porque eu participei do processo de maneira, né? Integrando, né? Ela assistiu, inclusive, comigo. O Albedo, sim. Eu tentei fazer a cara que eu fiz quando eu estava assistindo, inclusive, no YouTube. Chocante, a gente assistindo no tablet, continua chocante. Mas foi o seu processo de desenvolvimento dessa performance, foi uma coisa muito particular, individual, como todas as peças aqui. Eu queria ouvir de você, porque eu conheço você, então eu tenho uma interpretação pessoal a partir do que eu conheço de você, mas ouvir você juntar todas essas suas influências artísticas, porque massa, temos aqui a exposição visualmente, você trouxe dança, trouxe corpo, trouxe interpretação, trouxe poesia, trouxe música, a música dela, a música que a gente cantou, vamos estar aqui, né, reforçando também. Então eu queria saber de você o que foi sentar e elaborar, pô, eu vou fazer um texto, eu vou trazer isso, nesse momento eu vou fazer dança, nesse momento eu trago música, nesse momento eu vou pintar, sabe, queria entender. Tá. Como você sabe, Angela Veloso, montar essa exposição, montar essa performance, aconteceu tudo de uma forma muito louca, porque eu estava num momento de mudanças internas intensa e inclusive mudança física, né? Eu me mudei de casa há pouquíssimo tempo e tudo foi se construindo de uma forma muito orgânica, fluida, como se já existisse, eu só estivesse materializando como alquimia, né? E esse texto eu escrevi antes de dormir, naquele dia que eu mandei para vocês no grupo. Dormi muito feliz, dizendo, poxa, fiz um texto legal, que legal, fiz o texto, finalmente fiz o texto. A gente ensaiou uma parte da performance antes de eu fazer o texto, inclusive, né? Inclusive, esse ensaio me deu ferramentas para escrever esse texto. E quando eu acordei, né, no dia seguinte, depois de ter escrito o texto, eu disse, tá uma bosta. Tá horrível, eu tive uma crise. Queria desistir. Aí Angela e Salavel disseram, não, tá ótimo. Para de ser louca. Obrigada. E aí eu disse, não tá tão ruim. Dá pra trabalhar aqui. E aí, lendo o texto, né, e pensando nele, eu fui construindo a interpretação com as sensações físicas, com a sensação corporal mesmo, que o texto me traz. Tá bom? Ok. Lila, eu só queria te agradecer mesmo, porque você foi muito corajosa. Falar desse vazio, falar da depressão é uma coisa que as pessoas torcem o nariz também. Muito, porque baixa o clima. Às vezes pesou. E é mal visto, mas eu queria dizer que é muito bem-vindo. Sua expressão, sua inteireza é muito bem-vinda. E ela precisa existir. Obrigada, Lua linda. Obrigada. Aqui então a última intervenção. Oiê, parabéns. Oi, gente. Bom. Que multiartista, que pessoa incrível, que performance, que tudo. Poesia, escultura, desenho, tudo, assim, dança. Você é incrível e você é completa em si. Isso é gigante, você é gigante. Isso é muito lindo. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eita. A pergunta é a seguinte, estava olhando seus quadros, vi um belíssimo chamado Agnóstica de Espelho. Falei, eita, é comigo? De onde vem esse nome? Essa é a pergunta. Obrigada. Eita! Então, vou dar uma resposta assim mais geral, eu dou os títulos dos meus trabalhos mais ou menos da forma que eu os produzo. Sem pensar.
eu não penso, eu faço. Sabe? Mas é até mais para você, São poucos os que eu realmente elaboro. Eu digo, não, eu quero que isso signifique... Eu acho que tem muito ali de traços, sinais, né, do inconsciente mesmo. E eu deixo aberto e vai saindo as coisas. A gnóstica de espelho... eu encasquetei com essa imagem da pessoa tocando o próprio rosto e surgindo uma mão que sai da bochecha, né, do outro lado. E eu sou agnóstica. E eu acho que talvez ser agnóstica de um espelho signifique não acreditar e nem desacreditar naquilo que a gente identifica no outro. Meu inconsciente que falou aqui agora, também não sei o que significa isso, né? Vou pensar aqui também. Ok. Legal. Pessoal, queria mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui, agradecer pela performance, pela exposição que está estreando aqui agora. Essa exposição a gente vai ficar aqui por mais 2 meses, então podem voltar, podem indicar os amigos, a entrada é gratuita, é livre o dia inteiro enquanto o teatro estiver aberto, então vocês podem chegar, ficar livre para dar uma olhadinha, tá bom? Pessoal, eu só queria agora muito rapidamente deixar uma mensagem importante para a gente aqui do teatro. Muita gente deve estar sabendo, a gente já falou para os 4 cantos a situação atual do Gamboa. Tem mais ou menos uns 4, 5 meses que a gente iniciou uma campanha de financiamento coletivo e agora a gente está reiniciando o ano, renovando a nossa campanha, porque nossa necessidade continua viva. O Gamboa, o espaço, né, o imóvel que abriu o Gamboa, ele vai ser colocado à venda, e aí essa campanha de financiamento coletivo vem para que a associação que administra o Gamboa há 18 anos possa adquirir o imóvel, né, e garantir que ele continue sendo esse teatro aqui que a gente conhece, não vire uma outra casa, uma casa ou qualquer outra coisa que seja, né? Então a gente abriu essa campanha no Catarse e a gente ainda está recebendo doações por lá, então a gente vai agradecer muito, gente, toda ajuda, tá? Tanto lá no Catarse, que o link é o catarse.me/ficagamboa. Se jogar no Google Catarse, Gamboa, Fica Gamboa, vocês acham. E a gente ainda recebe também doações via Pix. A gente agradece o compartilhamento das nossas divulgações nas redes sociais. O Instagram, @Teatro Gamboa, nossa divulgação está toda lá. E vai ser muito, muito bem-vindo, toda ajuda, tá bom? Aqui tem, espalhado por aí, tem uns cartazes com QR Code grandão, com esse, que é a chave Pix da gente. Então, a gente agradecer mesmo, toda ajuda que vier, tá bom? Muito obrigado pela presença, gente. Muitíssimo obrigado. Até a próxima, gente. Teatro Gamboa. O Teatro Gamboa agradece sua presença. Confira a programação completa no teatrogamboa.com.br e na rede social @Teatro Gamboa. Vamos fortalecer a arte.